Olá, que tal? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso programa Falamos Portugués. Hoy conoceremos un poco los cafés y terrazas de Portugal, con una breve presentación sobre algunos de los locales más emblemáticos del país y luego nos sentaremos en una terraza de Lisboa con Ana y João, los protagonistas de nuestras historias. Então, vamos tomar um café juntos? Portugal tem uma grande diversidade de cafés e pastelarias, desde casas com história e tradição a lugares mais recentes e descontraídos. Existem em frente a alguns destes estabelecimentos agradáveis esplanadas de onde se pode, tranquilamente, admirar o rio enquanto se saboreia um café. As cafetarias, comumente designadas cafés, são local de encontro e de convívio social. O convite para se ir tomar um café é claramente um apelo ao encontro, um pretexto para se sair de casa, ver os amigos e dar 2 dedos de conversa. As pastelarias são locais ideais para, à meia da tarde, se fazer um pequeno lanche. Além das sandes e dos típicos salgadinhos, pode deleitar-se com a deliciosa pastelaria portuguesa, que é extremamente diversificada e sempre apetitosa. Os cafés portugueses surgiram em Lisboa em meados do século XVIII, os chamados botequins. Ao longo da história, alguns serão local de tertúlia literária, de discussão cultural e de debate político e ideológico. Destes cafés literários, outrora centros de cultura, chegaram até nós, em Lisboa, o Martinho da Arcada, Café Nicola e a Brasileira. No Porto, o Majestic. Onde é que queres ficar? Ficamos já aqui ou naquela ali mais ao fundo? A mim tanto me faz, mas está aqui uma mesa livre, sentamos já. Depois desta caminhada toda, preciso mesmo de descansar. Também eu. Já reparaste no encanto desta praça? E sobretudo deste café. Apetece-me mesmo ficar aqui um bocadinho a sentir Lisboa. A saborear este espaço. Saborear o espaço? E um prego, não? O regresso às origens deixou-te muito poética, primita. Pois foi. Olha, e tu continuas na mesma. Afinal, um bom garfo é sempre um bom garfo. A barriga vem primeiro. Não, mas tens razão. Vamos pedir. Também já vou tendo um bocadinho de fome. Disseste que querias comer o quê? Prego? Então a intelectual precisa das explicações aqui do Milão, não é? Podes contar comigo. Sei tudo sobre cozinha portuguesa. Um prego é uma sandes de bife de vaca. O que a tia fazia de vez em quando ficava com saudades. Pois é verdade. Olha, agora ainda fiquei com mais vontade de comer um prego. Até sinto água na boca. Mas um prego... Não me apetece nada, não gosto muito de vaca, prefiro porco, é menos rijo e mais tenrinho. Nesse caso, aconselho-te a pedir uma bifana, que é uma sandes com bife de porco. Ou então, se quiseres algo igualmente típico, mas mais ligeiro, podes pedir uma empada de galinha ou 1 ou 2 pastéis de bacalhau. Sei lá, para não ires para as tostas mistas ou para os cachorros, isso podes comer em qualquer lado. Pois é verdade. É isso mesmo, vou aceitar a tua sugestão. Vou comer uma bifana. Olha, desculpe. Boa tarde. Boa tarde.
Era um prego e uma bifana, se faz favor. E para beber, eu queria uma imperial. E eu gostava de um refrigerante. Oh não, desculpe, traga-me um sumo de laranja natural, se não se importa. O sumo de laranja natural não temos. Já temos um máquina. Pode ser um sumo de máquina sem gás. Sem gás. Olha, de maçã. Sim, senhor. Sabes, Ana, acho que tens razão. Esta praça é mesmo um local encantador. É verdade, é majestosa e imponente. Vês aquela estátua ali ao centro? É Dom José I. Reinava em 1755, o ano do terremoto, que praticamente arrasou Lisboa. Esta praça foi construída depois disso. É um bom exemplo da arquitetura pombalina. Repara como a praça tem um traçado absolutamente simétrico. Aliás, uma das estátuas que estão ali no arco da Rua Augusta representa o próprio Marquês de Pombal, que foi o responsável pela construção da cidade depois do terremoto. Agora cá está um preguinho. O prego é para mim Panazinha. e a bifana é para a senhora. Para mim. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom apetite. Obrigada. Bom apetite. Obrigado igualmente. Então, que tal? Está boa? Obrigada. Minha bifana está ótima. Então agora já podemos pedir o café. Ou melhor, uma bica, como se diz aqui em Lisboa. No norte só se usa café. É curiosa essa diferença regional. Mas olha, eu não quero um café muito forte. Então podes pedir um carioca de café, que é um café fraquinho. Ou então, se preferires, um descafeinado ou um Nescafé. Eu vou beber um café curto e escaldado. Uma italiana. Olha, por favor. Podia trazer-nos um café curto escaldado e um carioca de café. Sim, senhor. Muito obrigado. João, já viste bem o sítio onde vamos tomar café? Por este local passaram algumas das personalidades mais importantes do mundo político, artístico, cultural português. Sim. Essa de Queiroz, Cesário Verde, Almada Negreiros, Fernando Pessoa. Tu já imaginaste bem as discussões, as ideias inovadoras que surgiram em torno destas mesmas mesas de café? Sim, olha, e Fernando Pessoa escreveu aqui a mensagem. Agora porque é a italianazinha. Muito obrigado. Carioca para mim, obrigada. Inspirado por uma aromática chávena de café. En este momento de descanso de Ana y João, tuvimos la oportunidad de acompañarlos a la terraza, a esplanada del café, Martinho da Arcada, en la Praça do Comércio de Lisboa. Aí hablan de comida ligera, o prego, a bifana, pero también de café, a bica, o descafeinado, o carioca, etc. Además, disfrutan del espacio envolvente y hablan un poco de la cultura portuguesa. Hablaremos entonces, en este programa, de un tema muy importante en un idioma extranjero, las comidas ligeras. Hablaremos también de cómo pedir un café de manera más formal. Empecemos, pues, con la idea portuguesa de uma comida ligeira, uma refeição ligeira. Uma refeição significa, em português, uma comida. Así que cuando hablamos en refeição ligeira, hablamos de una comida ligera, un almuerzo rápido o una merienda reforzada. Veamos entonces cómo se hace un pedido en un establecimiento comercial, de manera formal y tal como lo suelen hacer los portugueses. Reparemos en cómo hacen sus pedidos Ana y João en la terraza donde se encuentran.
Boa tarde. Boa tarde. Era um prego e uma bifana, se faz favor. Senhora, e para beber? Eu queria uma Imperial. Da senhora? E eu gostava de um refrigerante. Oh não, desculpe, traga-me antes um sumo de laranja natural, se não se importa. Desculpe, sumo de laranja natural não temos. Poderá ser um sumo de máquina, um sumo Pode ser um sumo de máquina sem gás. sem gás. Olha, de maçã. Sim, senhor. Ana y João utilizan recursos de cortesía para dirigirse al empleado, respetando las normas sociales que utilizan los portugueses cuando piden algo en un café o en una tienda. Era um prego e uma bifana, se faz favor. Oh não, desculpe, traga-me antes um sumo de laranja natural, se não se importa. Era um prego e uma bifana, se faz favor. Oh, não, desculpe. Traga-me antes um sumo de laranja natural, se não se importa. Se faz favor. Se não se importa. Desculpe. Estas expresiones, se faz favor, se no se importa, disculpe, son utilizadas para amenizar el pedido, para hacerlo con más cortesía y va en consonancia con los principios de cortesía portugueses. Más allá de las fórmulas de cortesía, cuando pedimos algo en un comercio, también hay formas verbales específicas para hacerlo. Era um prego e uma bifana, se faz favor. Senhora, e para beber? Eu queria uma Imperial. E eu gostava de um refrigerante. Se utilizan formas verbales como era, quería y gustaba. Son de hecho el pretérito imperfecto de los verbos ser, querer y gustar. Eso ocurre cuando queremos pedir algo de forma cortés y se usa el pretérito imperfecto del verbo ser o de verbos que expresan el deseo, la voluntad. Querer, gustar, desejar, entre otros. Es verdad que esta forma remite al pasado y parece que algo que se quiso y ya no se quiere, aunque en verdad no pase de una fórmula de cortesía. Aún así, muchas veces los portugueses juegan con eso diciendo: querías uma Imperial, então agora já não a queres. Aprovechemos para llamar la atención al funcionamiento del verbo gustar en portugués. Al contrario que en castellano, en que asume una forma más pasiva respecto al sujeto, me gusta, en portugués el verbo gustar es activo. Eu gosto de, y va siempre acompañado de la preposición de, como en eu gostava de un refrigerante. Observen que en las frases que vimos anteriormente, con el pretérito imperfecto era o quería, estos verbos también podrían estar en el presente, aunque le restaría delicadeza al pedido. Era um prego e uma bifana, se faz favor. É um prego e uma bifana, se faz favor. Eu queria uma Imperial. Eu quero uma Imperial. Como vemos, en los dos casos se puede intercambiar el pretérito imperfecto por el presente del indicativo. Pero en portugués, por cortesía, preferiremos siempre el imperfecto, como forma de cortesía y de delicadeza. Quería un café, por ejemplo, es mucho más agradable al oído que quiero un café. Cuando se estudia el portugués, se puede comprobar que el imperfecto tiene un gran uso en el idioma. Se usa el imperfecto en vez del presente, quería, por quiero, para expresar más delicadeza. Pero también se suele usar el imperfecto en sustitución del condicional. Eu gostava de un refrigerante significa exactamente lo mismo que eu gostaria de un refrigerante. La diferencia se encuentra en la formalidad, cuyo peso es mayor con el condicional. De cualquier manera, ambas formas son muy correctas y formales, y las preferiremos siempre al presente del indicativo cuando hagamos un pedido. Podemos también hacer un pedido recurriendo al uso del imperativo. En portugués, tal como en castellano, recurrimos al uso del subjuntivo, excepto en la segunda persona, tú. Desculpe, traga-me um sumo de laranja natural, se não se importa.
Pero como en Portugal no solemos tutear en las tiendas y bares, usaremos siempre el subjuntivo, como en este caso. Atención, traga aquí es el subjuntivo del verbo trazer, o sea, nada que ver con el verbo tragar, pero sí con el verbo traer. De cualquier forma, cuando utilizamos el imperativo, debemos siempre recurrir a atenuadores, como desculpe, se não se importa, se faz favor, para que no parezca un orden y sí un pedido, de manera más delicada. Hay en portugués, y sobre todo en el portugués europeo, una tendencia cada vez más acentuada para el uso de la estructura sí señor, independientemente del interlocutor que tenemos delante, como forma de confirmación del pedido o de la pregunta que se nos hace, como si esto fuera una expresión hecha. Aún así, queda mucho más correcto hacer uso del femenino o del masculino en función de la persona a quien nos dirigimos. Resposta a um homem: sim, senhor. Resposta a uma mulher: sim, senhora. Resposta a vários homens: sim, senhores. Resposta a várias mulheres: sim, senhoras. En el diálogo entre Ana y João, vemos que Ana utiliza las expresiones un bom garfo é sempre um bom garfo y a barriga vem primeiro. Ser un bom garfo es apreciar la comida y comer bien de lo que sea, algo como ser glotón o tener un buen saque. Mientras que a barriga vem primeiro o a barriga vem primeiro significa que la primera preocupación de alguien es la comida, dejando otros asuntos en un segundo plano. Bueno, antes de dar por finalizado nuestro encuentro de hoy, os dejaré con un paseo por los cafés más emblemáticos de la historia de Portugal, locales de encuentro cultural y político y de tertulia, por donde pasaron grandes figuras de la historia portuguesa. O Martinho da Arcada situa-se na Praça do Comércio sob as suas elegantes arcadas neoclássicas. Este café-restaurante foi inaugurado em 1782 pelo próprio Marquês de Pombal. É um dos mais antigos cafés de Lisboa. O Martinho da Arcada fazia parte da vida do poeta Fernando Pessoa. Diariamente aqui se entregava à inspiração, rabiscando alguns dos seus extraordinários poemas. Aqui se refugiava em companhia de Almada Negreiros e de Mário de Sá Carneiro. Quando este último morreu, Pessoa escreve saudoso e inconformado. É como se esperasse eternamente a tua vinda certa e combinada. Aí embaixo, no Café Arcada, quase no extremo deste continente. 3 dias antes de morrer, por aqui terá passado uma última vez Fernando Pessoa e tomado um derradeiro café. A Brasileira é outro dos locais emblemáticos da vida do poeta. Neste local reuniram-se os modernistas portugueses e, entre eles, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. Na esplanada, uma estátua de bronze, da autoria de Lagoa Henriques, imortalizou os momentos que Fernando Pessoa aí passou. Em 1905, quando o espaço abriu, começou a ser um ponto de venda do café proveniente do Brasil. Passou depois à Casa de Café com um projeto do arquiteto Norte Júnior. Na fachada distinguem-se 3 portas envidraçadas, no cimo das quais existe uma figura masculina a tomar café. Conta-se que neste café terá nascido a expressão tão lisboeta, uma bica bem tirada, quando o empregado pediu ao colega um café servido com esmero. O Café Nicola é também um dos primeiros cafés lisboetas, inaugurado no século XVIII. O poeta Bocage, um dos maiores poetas portugueses do mesmo século, ficará eternamente ligado ao seu nome.
Destemido e rebelde, aí levou uma vida de boémio, conspirando contra o despotismo do regime político da altura, defendendo os direitos humanos, analisando os problemas do país. Do espaço original deste café, nada resta. A sua configuração atual, estilo déco, data dos anos 30 do século XX. No entanto, no interior, uma estátua de Bocage lembra a associação eterna entre o poeta e este café. Em 1921, na Rua de Santa Catarina, no Porto, abre um luxuoso café aristocrático seguindo a tradição dos elegantes cafés parisienses. Da autoria do arquiteto João Queiroz, é inicialmente chamado Elite e é frequentado pela alta burguesia portuense e por figuras célebres portuguesas como o aviador Gago Coutinho e a atriz Beatriz Costa. Passa a chamar-se Majestic em 1922. O seu estilo Arte Nova remete-nos para o Porto dos anos 20 da Belle Époque. A sua grande sala retangular ostenta tetos de gesso cuidadosamente decorados. Os espelhos de cristal Antuérpia conferem ao local um brilho requintado. Entre os espelhos erguem-se colunas de capitéis ornamentados. Pelo Majestic passaram nomes grandes da cultura portuguesa como Teixeira de Pascoal, José Régio ou Amadeu Sousa Cardoso, e aí se debateram ideias literárias e artísticas. Presentemente é palco de variados acontecimentos literários e culturais, como recitais de piano e de poesia, lançamento de livros, exposições de pintura. Continua a ser visitado por figuras públicas portuguesas, a par dos turistas e dos clientes habituais muito diversificados. Entran ganas de ir a Lisboa y sentarse allí a tomar una imperial, que es como decimos una caña en portugués, ¿verdad? Se supone que decimos una imperial porque Imperial fue la primera marca que sacó la cerveza a presión en Portugal. Ya sabéis, si vais por allí hay que pedir una imperial y un buen petisco. Pero si vais ao Porto, también podéis decir un fino, forma como llaman allí a la imperial, porque se suele servir en un vaso alto e fino. Ainda há o café, que pode ser um ritual cotidiano apressado ou tranquilo e demorado. Vai-se ao café para se estar, para se conversar num ambiente familiar e íntimo. Bueno, y en un café, ¿qué es lo que hacen los portugueses? Pues tienen 2 dedos de conversa, una expresión muy utilizada para decir charlar un rato. Así que qué mejor que estar en un bonito sitio, con una imperial, un buen petisco y 2 dedos de conversa. ¿No os parece? Obrigado, amigos, e até o próximo programa.